Seguindo aqui com a resolução dos exercícios sobre intervalo de confiança, esse exercício diz que de 50 mil válvulas fabricadas por uma companhia, retira-se uma amostra de 400 válvulas. Está aqui, nosso N é 400. E obtém-se a vida média de 800 horas, aqui, e desvio padrão de 100 horas. Então, os dados já estão colocados aqui. E aí pergunta, qual é o intervalo de confiança de 90% para a vida média da população de válvulas? Então, o intervalo de confiança, nosso beta, 90%, logo, beta sobre 2, igual a 45%, e em decimal, 0,450. Então, nós já sabemos que para construir intervalo de confiança, nós precisamos de um limite inferior e um limite superior, e para isso nós precisamos de um valor que vem lá da tabela normal padrão. Então, já vou fazer o desenho da tabela normal, da curva normal aqui. Então, aqui está a nossa curva normal. A média dessa curva padronizada é o 0. E aí, nós temos essa área aqui de beta sobre 2 equivalente a 0,45. Vamos supor que essa área esteja aqui, ó, seja essa área. Eu sempre desenho ela do lado positivo, mas ela poderia ser do lado negativo também, tá? Já que o intervalo é simétrico. E a área é a mesma. Mas, por costume, acabo sempre fazendo do lado positivo. E aí, nós temos que saber qual é esse Z aqui, correspondente a essa área de 0,450. Então, indo lá na tabela normal padrão, nós vamos procurar esse número aqui no corpo da tabela, e quando encontrarmos esse número, ou o mais próximo dele, a gente sobe na coluna e vai na linha e verifica qual é esse valor. Então, peguem a tabela de vocês, confiram, e aí nós vamos verificar que esse Z aqui, ó, ele vai ser igual a 165. Então, 0,4505 é o valor que está na tabela, subindo na coluna, é na coluna do 0,05 e na linha do 1,6, ok? Então, verifique se vocês encontram esse número e dúvidas vocês me avisem, caso estejam com dificuldades. Então, agora nós já temos o nosso, vou anotar aqui o valor do Z, então aqui, ó, Z beta sobre 2 igual a 1,65. Agora, nós temos todos os dados para calcular os intervalos, o limite inferior e o limite superior. Então, vamos centralizar aqui. E aí, vamos lá. Então, o limite inferior é a média menos o valor Z beta sobre 2 vezes o desvio padrão dividido por raiz de N. E aí, já vamos substituir os dados aqui. Então, nesse caso, a média é 800, menos 1,65 do valor de Z, o desvio padrão é 100, e a raiz de 400, que é o nosso N. Resolvendo, então, esse valor, fica repetindo aqui 800, menos 100 dividido por raiz de 400, vezes 1,65, vai dar 8,25. Confiram aí depois, tá? E aí, o limite inferior, então, 800 menos 8,25, vai ficar 791,75. Agora, vamos fazer o mesmo para o limite superior. Então, vamos alinhar aqui. E aí, vai ficar assim, limite superior é igual o valor da média, mais o valor Z beta sobre 2, vezes o desvio padrão, dividido por raiz de N. Substituindo, então, limite superior vai ser 800 mais 165 vezes 100, dividido por raiz de 400. E aí, novamente, fazendo essa conta ali, nós temos 800 mais 100 dividido por raiz de 400 vezes 165, fica 8,25. Então, o limite superior vai ser 808,25. E aí, para finalizar o nosso exercício, nós finalizamos da seguinte maneira. Então, o intervalo de confiança para a nossa média a nossa média populacional com 90% de confiança, ele é esse intervalo que vai do 791,75 até 808,25.
e 8,25. Ou seja, esse intervalo aqui, com 90% de confiança, contém o verdadeiro valor da média populacional. Nós não sabemos exatamente o valor da média populacional, ou então nós podemos dizer o seguinte, que a nossa média, ela está nesse intervalo aqui. Só uma outra anotação para o mesmo resultado. Aqui eu usei todas as casas decimais da calculadora, então pode ser que vocês encontrem valores bem próximos aqui, com alguns arredondamentos, mas os valores serão bem parecidos, ok? Então é isso, essa é a nossa resposta final. Pode ser representada só como intervalo ou aqui expressando maior e menor com a média populacional.